alunas, tudo bem? Hoje vamos fazer o nosso tutorial do banquinho. Eu trouxe o Uni, que é um dos modelos que a gente pode fazer com esse tipo de técnica para o banco. Eu quero mostrar a vocês que quando o animal vem, quando o banquinho a gente vai fazer um animal com um pescoço, a gente deve fazer o pescoço bem pregadinho e cheio. Eu sempre uso a mesma medida para o pescoço, só não quando for a girafa. E quando for apenas um banco pequeno, como esse que a gente tem aqui, a gente vai usar sempre um fio único do fio barroco. Por que barroco? Porque o barroco ele é firme, então eu sempre uso nos bancos o barroco 6. Agora, nesse momento, eu vou mostrar para vocês os materiais que nós vamos usar para começar a fazer a forração do banquinho. Nós vamos preparar o banco para o nosso crochê, ok? Você vai precisar de um banquinho. Para os bancos para criança de um ano, de meses até 4 anos, eu sugiro o banquinho de 23 centímetros. Ele tem que ter 23 centímetros de altura. E aqui em cima ele está com 24 de diâmetro. O banquinho para crianças acima de 4 anos de idade é o banquinho de 44 centímetros, que é o banquinho médio. E a segunda parte que a gente vai precisar é uma tesoura, lápis pra gente marcar, canetinha, a espuma. A espuma, gente, eu comprei de densidade 33, numa casa que vende material para estofamento. E daí, ele tem, a minha espuma aqui, ela tá com 8 centímetros, ó. Quanto mais largo a espuma, mais bonito vai ficar o teu banco. Mas caso você queira aproveitar alguma outra espuma, não tem problema. E tecido impermeável. O tecido impermeável ele é muito barato. E a vantagem é que a criança pode derramar qualquer coisa no banquinho, que a pessoa vai poder tirar e lavar e não vai sujar a nossa espuma. Vamos ao trabalho? Então, agora vamos às medidas para a gente fazer a capa do nosso banquinho. A espuma mais o nosso banquinho deu 11 centímetros. Nós vamos deixar 15 centímetros, que é para fazer a parte da costura e a parte da dobra abaixo do nosso banco. Vamos fazer o corte do tecido lateral. A gente vai medir aqui os 15 centímetros e vai marcar. Eu marco só um pedacinho porque depois eu dobro o tecido para o corte. E a gente vai medir a lateral de diâmetro do nosso banquinho para fazer a nossa faixa lateral da nossa capa. Aqui ele deu 77 centímetros, eu vou fazer 78, eu vou deixar um a mais, que é um dedinho para costura, certo? Então, eu vou vir aqui, eu deixo a auréola para ser cortada e vou medir aqui o meu 78 centímetros. Vou marcar aqui para depois fazer o corte. E a parte de cima do nosso banquinho, do diâmetro, a gente vai vir aqui e vai riscar com o nosso lápis. Vamos riscar aqui o nosso banquinho, nossa capa. E nós vamos deixar um dedo, 1 centímetro, um dedinho para a costura da nossa capa, certo? Aqui, a gente vai marcar ao redor dele todo e vai cortar. A espuma, eu uso uma espuma de densidade 33 e ela tem 8 centímetros de largura. Quanto mais grossa a espuma, mais bonito vai ficar o banco. Eu tenho o hábito de usar esse aqui num banquinho pequeno. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no tecido, eu vou em cima da minha espuma, eu vou pegar a canetinha, vou riscar a minha espuma. Eu sempre compro 35 centímetros de largura de espuma. A espuma tem 1,40, 1,20, 1,40, se eu não me engano, de comprimento. Então, quer dizer que dá para fazer vários banquinhos com aquela espuma. A espuma não é algo muito barato, mas é uma parte que é muito importante. Então, a gente vai riscar ao redor novamente na nossa espuma e vai cortar. Como eu faço o corte? Não há necessidade de pagar um estofador para fazer isso, gente. Não fica muito bem certinho, ó. Mas a hora que a gente põe a capa e põe o nosso crochê, toda parte que tá errada aqui, que toda parte que não tá bem retinha, ela vai desaparecer. Então, o que eu faço? Eu pego uma faca grande, eu esquento no fogão, e entro na minha espuma e faço o corte. Ela vai ficar assim, ó. Vai ficar com essa aparência. Então, vamos lá, vamos à costura.
Depois da nossa costura pronta, agora a gente vai à montagem do nosso banco, da nossa almofada. Aqui, a gente vai vestir. Vestimos a nossa capa impermeável aqui. Vamos ajeitar ela. Tá ajeitadinha dentro, certo? Tá nossa capinha. Tem uma preguinha aqui, mas não vai aparecer. E vamos vestir ela no nosso banquinho agora, certo? Ó, vestido, sobrou um pouquinho. Aqui a gente tem o dedinho da nossa costura e aqui a gente tem o tanto que a gente vai precisar para fechar. Eu uso o grampeador, mas, gente, meu grampeador pifou. Então, a gente vai para a segunda opção. A gente vai fazer com taxinhas e a gente vai forrar agora o nosso banco. Vamos puxar aqui um pouquinho, fazer uma dobrinha para ficar como se fosse uma bainha, certo? E vamos passar a nossa taxinha. A gente vai fazer isso ao redor do nosso banquinho todinho. Vou vir aqui, vou martelar minha taxinha. Então, meninas, a gente começou o crochê e a gente tá na carreira 14. Na carreira 14, ela vai ficar nesse tamanho. Daqui em diante, a gente vai só repetir a carreira. Vocês vão achar que ela não vai fechar até aqui, mas ela vai fechar. Ela vai dar um pouco de babado e vocês vão fazer ela que ela venha até a altura aqui do banco. Quando chegar nessa altura do banco aqui, a gente vai parar de fazer o crochê. Então, vocês vão achar que não vai caber, mas ela vai fechar bem certinho. Eu já fiz várias vezes o teste. Para quem faz o ponto square, que é o ponto em X, também dá certo. Então, da carreira 14 em diante, a gente vai só repetir as carreiras e chegar até essa altura aqui do banco. Quando chegar a essa altura aqui do banco, a gente vai terminar a forração dele. Então, vamos crochetar agora. Vamos chegar até essa parte, ok? Então, depois do nosso crochê pronto, ele vai ficar assim. Vocês podem ver que eu só repeti a carreira como eu havia mostrado antes. Eu só continuei a repetir a carreira na altura do meu banco. Meu banco forrado. Vamos lá, vamos pôr a capinha em cima, ó. Ele tá bem na altura aqui que teria que ficar da minha costura. Esticando bem, ele vai dar bem certinho. Então, agora a gente vai pôr o elástico na nossa capa pra gente apertar e ajustar a nossa capa ao nosso banco. Vamos precisar de elástico, pode ser esse elástico que a gente usa mais fino, pode ser aquele redondinho, uma agulha de tapeceiro. A gente vai pôr o elástico na agulha e a gente vai começar a alinhavar toda a nossa capa do banquinho. Então, pode começar em qualquer lugar. Eu gosto de começar aonde foi a minha emenda aqui, ó. Então, agora, eu vou começar a passar o elástico por toda a minha capa. Deixo uma folga nele aqui. Depois eu corto o excesso de elástico. Então, vou começar a passar ele, certo? A gente pode pular 2 pontinhos em cada e vir. Vai passar sempre na última carreira nossa do nosso ponto que a gente fez aqui do acabamento. Fecha, quando terminar o crochê, fecha com ponto baixíssimo e arremata ele como a gente arremata qualquer crochê nosso, certo? Como a gente arremata o nosso amigurumi. Então, a gente vai passar essa parte do elástico. Então, para adiantar, quando ele estiver pronto, a gente volta com o vídeo, ok? Então, a gente passou o elástico por todo o banquinho. E agora, a gente vai começar a puxar bem a nossa capa para tirar aquele franzidinho que ficou na costura. Lembra no crochê? Quando a gente começa a repetir, ele começa a fazer aquele babado, certo? A gente ajeita bem ele e a gente vai começar a puxar o elástico. Por que que eu deixo pouco espaço nele aqui, ó? Porque o barroco 6, ele vai lacear com o tempo, ele vai ficar super macio. Conforme a criança brinca, conforme a criança usa o banco, ele vai começar a lacear. Então, a gente vai deixar o mais apertado que a gente puder, certo?
Não é muito fácil, né? Vocês podem ver que dá um pouquinho de trabalho, mas a gente vai apertar bem. Passado ele apertado, a gente vai dar um nó. A gente vai dar um nó cego. Um não, a gente vai dar vários. Feito o nó cego nele, ajeitado a capa. Ela deu a beirada aqui. Vocês vão fazer o tanto de carreira lateral aqui que vocês acharem necessário. Eu fiz esse tanto aqui, acho que podia até ter feito uma a mais. Mas eu vou dar mais uma ajeitada aqui, ele vai ficar bom. Então, o nosso banco tá encapado, certo? Nossa capa pronta. Os pezinhos a gente vai fazer conforme o nosso tampo do pé do banquinho. Aqui eu usei 6, o anel mágico com 6, 12, 18. Ele vai ter que ficar bem justinho também, para pôr aqui. Deixa os fiozinhos para dentro, isso depois a gente cola ou arruma. Eu não tenho o hábito de colar os pés, porque eu gosto de pôr o banquinho na máquina de lavar. Aí eu vou ajeitar os 4 pezinhos que eu fiz do meu bichinho, do meu banquinho, né? Se for um banquinho que não for de animal, que for só um banquinho para decorar, também pode ser feito pezinho, porque o pezinho vai ajudar a não arranhar o piso o assoalho da casa, dependendo como é que é o seu piso em casa. Ele vai proteger também. Então, feito, eu vou ajeitar aqui as partes para trás, as partes que a gente terminou ele aqui. Ó, deixo todas para trás. E essa parte do nosso banquinho tá pronta. Então, agora, a gente vai começar o crochê da cabeça do nosso animal. Certo? A receita do assento do banquinho vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E a receita da cabeça do nosso animal também vai estar aqui embaixo. Então, eu não vou fazer o passo a passo da cabeça do crochê, porque é necessário para você fazer um banquinho que você já tenha feito pelo menos um amigurumi, para você pegar o jeito do ponto, para você ter mais jeito na hora que você for fazer o banquinho. Depois que você fez um amigurumi, você consegue fazer qualquer coisa. Você consegue fazer qualquer amigurumi na sua vida. Basta ter vontade e querer, certo? Então, vamos para a cabeça. Eu fiz a cabeça dele. O nosso tutorial é um banquinho de urso. Então, a gente vai agora costurar a nossa cabeça do nosso ursinho aqui. Podia ser um sapo? Podia. Podia ser um unicórnio, como a gente já tem? Podia. Podia ser uma ovelha? Podia. Pode ser o bicho que você quiser. Quando você for fazer um animal que ele tenha pescoço, como um cavalo, uma vaquinha, uma girafa, então é necessário que você pregue o pescoço aqui, usando uma parte mais embaixo do banco e outra parte mais em cima. E quando você vai fazer um animal que não tenha pescoço, que não há necessidade de ter o pescoço, como o nosso urso aqui, a gente vai pregar ele direto no nosso banco, certo? Então, eu vou preparar a linha para a gente fazer a nossa costura. Eu já volto. Então, agora eu já coloquei a cabeça do ursinho. Olhem, você vem aqui, centraliza ele da forma que você achar melhor. Para segurar ele, para mim começar a costurar, eu prendi com um agulhão e com um alfinete desse que a gente usa para patchwork, que é bem grandão. O alfinete pequeno, ele não prende tanto. Então, se você tiver um alfinete maior para prender, será melhor. Fiz um nó na minha linha, da mesma linha que eu usei no corpo do meu bichinho da cabeça. E agora eu vou fazer a costura. Então, eu vou tentar fazer de uma forma que vocês consigam ver. Eu vou vir aqui, vou passar embaixo o ponto. Tem que cuidar para não costurar lá embaixo o nosso tecido. Nós vamos costurar só o nosso boneco. E vou passar aqui em cima, como a gente faz a costura dos nossos amigurumis. Normalmente, dá um pouquinho de trabalho quando ele é assim. Dá um bom trabalho. Aliás, ninguém gosta de costurar, não é verdade? Mas dá tudo certo. Vou passar minha agulha para cá. Ó, vou sempre prender o meu agulhão para ele me dar uma ajuda. E vou passar o meu ponto o mais próximo possível do banco.
Puxei bem, firmei bem a cabeça. Chuchei o meu ponto. De novo. E agora sim eu vou fazer em torno de toda a cabeça do meu urso, certo? Eu vou costurar ponto por ponto. Eu não vou pular nenhuma casinha. Eu vou vir aqui e vou procurar o ponto mais próximo que eu tenho. Vai ficar um pouquinho difícil para vocês verem, porque é difícil de manusear e filmar ao mesmo tempo. E como vocês sabem, os meus vídeos, né, os nossos vídeos, porque é eu e a minha filha Ana Luísa que fizemos, eles serão bem caseirinhos, que é para poder explicar bem certinho para vocês como funciona, certo? Ó. Então, olha aqui, ó, ele já está ficando presinho ali. Se houver necessidade de fazer mais uma carreira fora, a gente faz. Se você achar que tem varizes, eu chamo de varizes quando o ponto fica feio, quando aparece risco do ponto. Se você achar que precisa mais, a gente faz mais. Então, esse processo é um pouquinho demorado, que é o processo da costura, certo? Então, pessoal, costurei toda a cabeça do banquinho do bicho, costurei o rabinho. Não esqueçam que quando vocês fizerem banco de animal, que o animal tiver o rabinho, tem que fazer o rabinho no banquinho, que é para o bichinho ficar completo, certo? Agora você pode transformar ele num urso, numa ursa, colocar laço, flores, sainha de tutu, gravata, chale, da forma que você achar melhor. Trocar a cor, vai da sua criatividade. E eu usei o fio barroco 6 da Círculo. E um fio único só, com agulha 4 no assento, agulha 3,5 na cabeça. Fiz os pezinhos também. Então é isso. E eu quero agradecer aos aviamentos aqui de Blumenau, no qual eu trabalho. Gart Aviamentos, Casa das Linhas, Construcolor Artes, Vision Artes e Manias, Aviamentos Dona Ondina, porque são grandes incentivadores do meu trabalho. E é isso aí, pessoal. Deixe seu comentário, sua dúvida, vou responder a todas vocês. E deixem ali suas ideias, o que vocês têm vontade de aprender para o nosso próximo tutorial. E é isso aí, um grande beijo, até!